E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos continuar com o nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. E hoje nós vamos falar sobre constantes. O conceito de constantes, de uma constante, é uma coisa bem tranquila de se entender, uma vez que a gente já conhece variáveis, né? As constantes, elas armazenam valores na memória do computador, assim como as variáveis fazem. Porém, a principal diferença é que as constantes não podem ter os seus valores modificados. As variáveis já tinham essa característica, né? Quando eu criava uma variável, eu poderia, à medida que eu fosse precisando, estar modificando os valores dela. Eu poderia pegar uma variável, atribuir um valor a ela, o usuário poderia digitar um valor e esse valor ser armazenado numa variável. E durante a execução do programa, né, a variável tem essa característica, né? O nome mesmo dela já diz, né? Variável, o seu valor pode variar. A constante, da mesma forma o nome dela também já diz, ela vai possuir valores constantes, valores fixos que não podem variar durante a execução de um programa. Nós temos algumas formas da gente criar essas constantes nos nossos programas. Uma forma é usando macros e outra forma é usando o modificador const. Nós vamos ver aqui exemplos de cada uma dessas formas e algumas aplicações. Eu tenho aqui um projeto já criado no Dev C++. E o processo, gente, é bem simples. E aí nós já vamos começar vendo um exemplo de um processo e uma aplicação disso. Vamos lá. Primeira forma, usando macros. Quando eu estiver criando constantes usando macros, eu vou usar a macro define. Então, eu vou fazer assim. Eu estou definindo, estou criando uma constante chamada max, por exemplo. Dou um espaço e aqui na frente eu insiro o valor da constante, o valor fixo que ela vai ter. Então, por exemplo, 50. Essas macros elas podem ser criadas em qualquer parte do meu código, ou qualquer parte do programa. Só que é mais comum, e a gente vai manter esse padrão, criarmos essas macros logo após o processo de inclusão de bibliotecas. Então, eu vou incluir todas as bibliotecas que eu precisar aqui primeiro, e em seguida eu vou criar as minhas constantes, as minhas macros para definir constantes. E observem, pessoal, eu criei uma macro chamada max. Os nomes das constantes normalmente, não é obrigado, mas normalmente são em letras todas maiúsculas. Isso nos ajuda a diferenciar constantes das variáveis durante o programa. E eu coloco define, o nome da constante e em seguida o valor da constante. Feito isso, é como se existisse no meu programa uma variável, só que não é bem uma variável, né? O valor dela não pode mudar mais. Então, se eu der, por exemplo, um cout max, olhem aqui, eu vou compilar o meu programa agora, e ele mostrou para mim o valor 50, o valor da constante. Então, está funcionando normalmente. Como eu tinha falado, né, para quem já entendeu variável, constante é bem tranquilo de se entender, que é bem parecido, né? A diferença é que uma constante não pode ter o seu valor modificado durante a execução do programa. Então, eu não posso fazer assim mais. Ó. Max recebe 5, por exemplo. É uma constante, eu não posso atribuir um valor a ela. Vamos testar esse código para ver? Olha lá, eu estou tentando executar o programa, ele marcou um erro justamente nessa linha aqui. E ele está falando que não posso, né? Eu não posso jogar um valor numa constante. Então, essa linha aqui não é permitida, certo? Eu vou apagar. Qual que é a utilidade das constantes, pessoal? Quando eu crio uma constante, acaba facilitando a manutenção do meu código. Vamos pensar numa situação. Imagina que aqui embaixo no meu código eu preciso criar algumas variáveis para armazenar nomes de pessoas. Então, eu tenho uma variável chamada nome1. Ela é de tamanho 50. Eu tenho uma variável chamada nome2. Ela também tem tamanho 50. E eu tenho uma variável nome3, que ela também tem valor 50. Tamanho 50, aliás. Aí imagine que por algum motivo, o que a gente está percebendo? Que eu tenho várias variáveis criadas aqui, todas elas têm um tamanho de 50 caracteres. Então, ela permite armazenar 49 caracteres válidos, certo? A questão é, suponha que eu queira mudar o tamanho de todas as variáveis ao mesmo tempo.
Ao invés de sair colocando 60 em cada uma aqui, que eu teria que fazer 3 modificações no meu sistema, né? Colocar um 60 aqui, um 60 aqui, um 60 aqui, eu poderia definir essas variáveis nome 1, nome 2 e nome 3, todas de tamanho max. E aí, feito isso, eu posso vir aqui em cima e modificar a variável da forma como eu quiser, por exemplo, a constante da forma como eu quiser. Se eu criei max de tamanho 60, automaticamente todas as variáveis, nome 1, nome 2 e nome 3, todas elas suportam até 60 caracteres. Se eu criar de tamanho 61, todas elas suportam até 61 caracteres, sendo que são 60 caracteres válidos, né? A gente tem que lembrar que sempre temos que definir a variável de um tamanho a mais. Dessa forma aqui, definido de tamanho 61, todas as variáveis podem armazenar até 60 caracteres válidos. Ok? E a aplicação de constantes normalmente é essa. Eu crio uma constante no início do meu programa, isso vai facilitar a manutenção do meu código, porque caso eu precise modificar no meu programa esse valor, eu modifico apenas na constante e não preciso modificar em várias partes do meu programa. Vamos lá, vamos continuar então com exemplos. Eu posso, então, eu criei uma variável, uma constante max, que tem o valor 61. Eu posso criar constantes também com valores de texto. Então, eu poderia criar uma constante assim, define senha padrão, uma senha fixa, suponha, né? E essa senha fixa é o texto A, B, C, D, E, F, G, suponha. Então, feito isso no meu programa, em qualquer momento que eu precisar usar a senha padrão do meu sistema, eu posso, ao invés de colocar esse texto A, B, C, D, E, F, G, eu poderia usar a constante, certo? Então, vamos dar um cout aqui na minha constante senha padrão e o programa vai escrever, né, o texto A, B, C, D, E, F, G. Uma outra forma de se criar constantes, sem ser com essa notação de macro, a notação de macro é essa notação que tem esse símbolozinho do joguinho da velha antes, essa palavra define. Uma outra forma de fazer a definição de constantes é usando a palavra const, então o modificador const. Então eu poderia fazer assim, const int, e eu vou criar uma constante chamada m, recebe 10. Isso, pessoal, fazendo dessa forma, eu também estou criando uma constante. Então, observe duas formas de fazer, ou usando a palavra define, ou usando a palavra const. Tá? Qualquer uma das duas está ok para mim. Atenção quanto ao local onde nós estamos definindo as constantes. Como eu tinha falado no início, eu poderia criar constantes em qualquer lugar do programa, dentro da função main, aqui dentro, ou após os namespaces. Não tem uma regra, não tem essa regra do lugar que eu vou criar. Mas, por padrão, nos nossos sistemas, nós vamos criar sempre as constantes logo após as declarações, as inclusões de biblioteca. Então, eu vou incluir as bibliotecas e, em seguida, eu vou criar as minhas constantes. Nesse caso aqui, eu criei duas constantes usando o macro, define, e uma constante usando o modificador const. Eu poderia criar uma constante para números reais também. Então, const float pi, certo? Estou criando uma constante pi chamada 3.1415.9, enfim, criei uma constante aqui. E eu poderia usar no meu programa essa constante, né, para fazer cálculos de área, de circunferência, cálculos de perímetro de circunferência, né, sem ter que ficar toda hora no meu código repetindo esse número. Eu poderia estar no meu código sempre estar referenciando a constante. Usando a palavra const, o modificador const, eu também posso declarar constantes para armazenar texto. Então, eu poderia fazer assim também, se eu quisesse. Const, suponha que a constante vai se chamar nome, só que como vai armazenar um texto, né, não posso esquecer de colocar tem que colocar antes a palavra char, nome,
abre colchetes, fecha colchetes. Não preciso especificar aqui o tamanho do máximo de caracteres que vai armazenar, tá? Igual, e eu posso colocar um texto aqui entre aspas duplas. E aí no meu código, em qualquer momento que eu usar o texto nome, né, eu estou me referindo a essa constante aqui que contém Fernando armazenado na memória. Então vamos ver, vou dar um cout, nome, e não preciso aqui embaixo abrir colchetes, tá? Abrir e fechar, eu coloco apenas o nome da constante. E aí o programa vai exibir na tela para mim o texto Fernando. Vamos testar então. Sim, cometi um erro aqui, vamos ver o que foi. Me esqueci do ponto e vírgula nessa linha de cima. Vamos colocar o ponto e vírgula e testar novamente. Ok, o programa está exibindo na tela, né, o texto Fernando, assim como a gente esperava. Pessoal, essa aula de hoje foi para a gente ver o que são constantes, né, e como que a gente vai declarar constantes no nosso programa. A única diferença de constantes para variável, pelo que a gente viu, é que os valores das constantes não podem ser modificados. E além disso, a gente viu que há duas formas de declaração de constantes. Eu posso usar a palavra define ou eu vou usar a palavra const. Certo, pessoal? Então era isso que eu tinha que mostrar por hoje. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.